Helena Cruz soube que seu casamento tinha acabado quando viu o marido dobrando os ternos azul marinho com mais cuidado do que ele havia tocado nela em meses. Marcos estava de pé ao lado de uma mala aberta no quarto que compartilhavam havia 11 anos. Suas abotoaduras estavam numa caixa de veludo. O passaporte dele repousava sobre uma pilha de camisas. Na cômoda, o celular dele não parava de acender com mensagens de uma mulher salva sob o nome inofensivo de CR. Cada mensagem fazia o canto da boca dele se erguer. Ele não parecia culpado. Isso era o que mais doía. Eu ia te contar depois da reunião do conselho, ele disse, mas a Celeste acha cruel enrolar isso. Helena ficou perto da porta, uma mão ainda segurando a sacola de compras que havia carregado escada acima. Uma garrafa de vinho pressionava seu pulso. Era a mesma safra que haviam servido no casamento deles. Celeste, ela repetiu. Marcos suspirou como se ela estivesse tornando uma conversa fácil em algo difícil. Celeste Rangel. Você a conheceu no baile de inverno. Helena se lembrou de uma mulher em seda prateada rindo alto demais das piadas de Marcos. Ela também se lembrou da aliança de casamento na mão de Celeste, uma esmeralda quadrada cercada de diamantes. Ela é casada. Separada, Marcos corrigiu. Emocionalmente há anos. O marido dela só se importa com aquisições e manchetes. Ela entende como é ser invisível ao lado de alguém bem-sucedido. O absurdo quase fez Helena rir. Marcos era o diretor executivo da Hospitalidade Cruz porque Helena havia construído o sistema de previsão que transformou 3 hotéis em dificuldades numa rede nacional de gestão hoteleira. Ainda assim, ele passará anos apresentando-a como a esposa discreta que preferia ficar nos bastidores. Agora ele estava explicando invisibilidade para ela. E o que você quer? Ela perguntou. Uma vida que não pareça uma auditoria. Ele fechou o zíper da mala. A Celeste me faz sentir vivo. A campainha tocou antes que Helena pudesse responder. Marcos franziu a testa. Você está esperando alguém? Não. Um momento depois, a empregada apareceu na porta do quarto. Seu rosto estava pálido. Senhora Cruz, tem um senhor Rangel lá embaixo. Marcos ficou paralisado. Helena colocou a sacola de compras numa cadeira. Mande-o entrar. Júlio Rangel não precisava de apresentação. Sua foto aparecia nas revistas de finanças sempre que a Rangel Global comprava outra empresa de logística, rede hospitalar ou cadeia de resorts de luxo. Ele tinha 42 anos, 6 a mais que Helena, cabelo escuro tocado por fios prateados nas têmporas, e a reputação de notar a fraqueza de uma empresa antes mesmo de seus próprios diretores. Ele entrou no quarto sem pressa. Seu casaco cinza chumbo estava molhado da chuva, e sua expressão não continha nenhuma raiva que Helena esperava de um marido traído. Ele olhou para a mala de Marcos, depois para Helena. Senhora Cruz, ele disse, sinto muito que estejamos nos conhecendo assim. Marcos se recompôs primeiro. Isso é privado. Deixou de ser privado quando você cobrou uma suíte em Fernando de Noronha numa das minhas subsidiárias. A voz de Júlio permaneceu firme. A Celeste usou minha conta de aeronave para reservar o voo de volta. Nenhum de vocês dois é tão discreto quanto imagina. Helena olhou para Marcos. Fernando de Noronha? Você me disse que estava negociando o contrato de Fortaleza. E estava. A Celeste se juntou a mim depois. Júlio tirou um envelope fino de dentro do casaco e colocou-o na cômoda. Fotografias, registros de viagem e comprovantes de despesas deslizaram parcialmente à mostra. Há cópias para você, ele disse a Helena. Meu advogado me aconselhou a documentar tudo antes que a Celeste pudesse movimentar bens do casamento. Vi o nome do seu marido e acreditei que você merecia o mesmo alerta. Marcos deu um passo em direção a ele. Você não tem o direito de entrar na minha casa e nos ameaçar. Sua casa? Helena perguntou suavemente. Marcos se virou. A casa pertencia à avó de Helena. Helena hipotecara para salvar o primeiro hotel de Marcos depois de uma expansão desastrosa. Ela havia pago o empréstimo com royalties de um software que Marcos ainda chamava de patrimônio da empresa.
Pela primeira vez naquela noite, a incerteza cruzou o rosto dele. Helena abriu o envelope. A primeira fotografia mostrava Marcos beijando Celeste ao lado de um terminal privado. A data no canto era de 8 meses antes. A noite em que ele havia perdido o aniversário de Helena por causa de um suposto atraso mecânico. Ela não rasgou a fotografia. Ela não deu um tapa nele. Simplesmente a colocou de volta com as outras. Pegue a mala, ela disse. Deixe a chave. Marcos a encarou. É isso? 11 anos e é só isso que você tem a dizer? Você tomou sua decisão antes de hoje à noite. Só estou aceitando mais rápido do que você esperava. O orgulho dele precisava de uma cena. Helena podia ver isso no alargar das narinas e na maneira como os dedos dele se apertavam ao redor da alça da mala. Ele queria lágrimas que pudesse descrever a Celeste depois. Ele queria prova de que duas mulheres estavam brigando por ele. Helena não deu nada a ele. Quando Marcos passou por Júlio, ele parou. Ela nunca vai te amar, ele disse. A Celeste ama a liberdade. Júlio olhou para Helena em vez de Marcos. Essa não é mais a questão que me preocupa. Depois que Marcos saiu, a casa pareceu soltar um suspiro. A chuva batia nas janelas. Helena fitou o espaço vazio onde a mala estivera. Há mais, Júlio disse. Ela olhou para ele. A Celeste não só gastou dinheiro, ela acessou arquivos confidenciais do meu escritório em casa. Vários diziam respeito à hospitalidade Cruz. O frio no peito de Helena se afiou em atenção. Que tipo de arquivos? Uma proposta de aquisição. Seu marido tem tentado vender a Hospitalidade Cruz para a Rangel Global há 6 meses. Ele afirmou que era dono do sistema preditivo que sua empresa usa. Minha equipe técnica acredita que essa afirmação pode ser falsa. O rosto de Helena não mudou, mas sua mão se fechou em torno do envelope. Ela havia escrito a primeira versão daquele sistema na mesa da cozinha da avó. O pedido de patente trazia seu nome de solteira. Marcos sabia disso. Ele havia pedido a ela que adiasse as negociações de licenciamento até depois da aquisição, alegando que isso simplificaria os impostos. Quando é a reunião do conselho? Ela perguntou. Amanhã, às 10 horas. Então o Marcos não foi embora hoje à noite porque a Celeste achou que a honestidade seria gentil. Ele foi porque acreditava que a venda o deixaria rico o suficiente para sobreviver a um divórcio. Os olhos de Júlio encontraram os dela. Havia respeito neles, não pena. Essa também é minha conclusão. Helena pegou o vinho intocado da sacola de compras e o colocou no armário. Senhor Rangel, gostaria de um café? Parece que temos uma transação para impedir. Pela primeira vez, algo caloroso se moveu na expressão controlada de Júlio. Sim, ele disse. Mas me chame de Júlio. Às 9 horas da manhã seguinte, Helena entrou na sede da Hospitalidade Cruz vestindo um terno marfim e os brincos de pérola que sua mãe lhe dera antes de morrer. A recepcionista do saguão olhou para ela com uma simpatia assustada. Marcos havia se movido rápido. Ao amanhecer, metade do andar executivo já sabia que ele deixará a esposa por Celeste Rangel. Helena assinou o registro de visitantes. Senhora Cruz, a recepcionista sussurrou, seu cartão de acesso foi desativado. Eu já esperava por isso. As portas do elevador se abriram atrás dela. Júlio saiu com 2 advogados e uma mulher carregando uma maleta trancada de evidências. Toda a conversa no saguão parou. A assistente de Marcos correu para a frente. Senhor Rangel, o conselho está esperando lá em cima. O Sr. Cruz pediu que a Sra. Cruz não comparecesse. Júlio olhou para Helena. A proprietária da propriedade intelectual que está sendo vendida vai comparecer. Eles subiram para o 34º andar em silêncio. Helena podia sentir a equipe observando através das paredes de vidro dos escritórios. Ela havia passado 12 anos ensinando muitos deles a ler modelos de demanda, negociar termos com fornecedores e resgatar propriedades de baixo desempenho. Marcos aceitara os aplausos. Helena aceitara o trabalho. Naquela manhã, ela parou de aceitar o acordo.
Dentro da sala de reuniões, Marcos estava sentado na cabeceira da mesa. Celeste ocupava a cadeira ao lado dele, vestida de vermelho e usando o anel de esmeralda que Júlio lhe dera 7 anos antes. Ela sorriu quando Helena entrou. Não sabia que cônjuges eram convidados, Celeste disse. Júlio ocupou a cadeira em frente. Aparentemente, são. A cor sumiu do rosto de Celeste. Marcos se levantou. A Helena não tem nenhum papel operacional aqui. Essa é uma alegação interessante, disse a advogada principal de Júlio, Nádia. Ela colocou uma pasta diante de cada diretor. Especialmente porque o acordo de aquisição lista a plataforma de previsão Cruz Meridiano como principal ativo proprietário da empresa. Helena permaneceu em pé. A Cruz Meridiano não pertence à Hospitalidade Cruz. Ela é licenciada sob um acordo renovável pela Lógica Meridiano, uma entidade que criei antes de eu e o Marcos nos casarmos. A licença proíbe a transferência durante uma mudança de controle sem meu consentimento por escrito. O diretor financeiro folheou a pasta. Marcos, você nos disse que a licença tinha sido cedida permanentemente. Era para ter sido, Marcos disse. A Helena assinou os documentos. Eu assinei um rascunho de reconhecimento permitindo a due diligence, Helena respondeu. O termo de sessão final tem meu nome digitado no final, mas o certificado eletrônico não é meu. O investigador técnico de Júlio abriu a maleta de evidências e retirou um tablet. O certificado foi gerado no laptop executivo do Sr. Cruz às 2h13 da manhã, 3 semanas atrás. Preservamos os metadados ontem à noite porque o mesmo arquivo apareceu nos materiais enviados à Rangel Global. A mandíbula de Marcos se contraiu. Isso é um mal-entendido. A Helena me deu autoridade para lidar com documentos da empresa. Não autoridade para forjar minha assinatura. Celeste se recostou como se o assunto a entediasse. Isso soa como amargura disfarçada de papelada. O Marcos construiu essa empresa. A Helena escreveu um programinha útil anos atrás e agora quer puni-lo por ter encontrado a felicidade. Helena olhou diretamente para ela. Você baixou esse programinha útil do portal de aquisição do Júlio em 4 noites diferentes. Depois enviou partes da documentação fonte para um fundo de investimento em Miami. O sorriso de Celeste desapareceu. Júlio cruzou as mãos sobre a mesa. O fundo é controlado pelo seu primo. Achou que minha equipe de segurança não iria rastrear a transferência? Marcos se virou para Celeste. Você disse que estava organizando um financiamento ponte. Eu estava nos protegendo. Vendendo arquivos que você não possuía? Não fique moralista agora, Marcos. Você estava vendendo a empresa da sua esposa antes mesmo de pedir o divórcio. Os diretores observavam os dois com a fascinação horrorizada de passageiros vendo fumaça subir de um motor. Helena pousou uma mão no encosto de uma cadeira vazia. A aquisição não pode prosseguir. A partir do meio-dia, a Lógica Meridiano estará suspendendo a licença da Hospitalidade Cruz até que uma auditoria sobre acesso não autorizado e royalties não pagos seja concluída. Os hotéis manterão as funções de reserva, mas as ferramentas de otimização de receita e expansão serão desativadas. Também já protocolei o pedido de divórcio e uma liminar impedindo Marcos de transferir bens conjugais ou corporativos. Marcos a encarou. Você não pode nos derrubar porque está com raiva. Não estou com raiva o suficiente para fechar hotéis e prejudicar funcionários. Por isso os sistemas básicos permanecerão. Estou, no entanto, cansada de permitir que você lucre com um trabalho que chama de insignificante. Um dos diretores independentes limpou a garganta. O que seria necessário para restaurar a licença completa? Uma auditoria forense, o pagamento dos royalties pendentes, e o afastamento temporário do Marcos da autoridade financeira. Você planejou isso da noite para o dia? Celeste perguntou. Helena pensou nas horas passadas na cozinha com Júlio, Nádia e um especialista em segurança cibernética. Pensou em Júlio empurrando uma xícara de café em sua direção quando as mãos dela começaram a tremer, nunca fingindo não notar, nunca pedindo que ela parasse. Não, Helena disse. O Marcos planejou a maior parte para mim. Ele deixou um rastro claro.
Eu só parei de desviar o olhar. O conselho votou em 40 minutos. Marcos foi colocado em licença administrativa. A aquisição foi suspensa. Uma empresa forense foi contratada, com Helena recebendo status de observadora porque seu software estava em questão. Ao final da reunião, Marcos alcançou Helena perto das janelas. Você me envergonhou na frente do meu próprio conselho. Você forjou minha assinatura na frente do meu próprio conselho. Eu e a Celeste vamos construir algo maior. O Júlio só está ajudando você porque quer vingança dela. Assim que ele conseguir, vai esquecer seu nome. Helena olhou pela sala. Júlio conversava com Nádia, mas sua atenção mudou no momento em que Marcos se aproximou dela. Ele não interveio. Esperou que Helena decidisse se precisava dele. Talvez, Helena disse. Mas ontem você esqueceu meu nome enquanto ainda era casado comigo. Já sobrevivi a coisas piores. Ela se afastou antes que Marcos pudesse responder. Do lado de fora do prédio, um carro preto esperava. Júlio segurou a porta de trás, mas Helena parou na calçada. Obrigada pelas evidências, ela disse. Preciso saber o que você espera em troca. Nada pessoal. Profissionalmente, gostaria de discutir o licenciamento da Lógica Meridiano depois da auditoria, em termos que você negocie com uma consultoria independente. E pessoalmente? O olhar dele permaneceu firme. Pessoalmente, espero que ambos sejamos inteligentes o suficiente para não confundir uma traição compartilhada com intimidade. A resposta surpreendeu Helena. Também soltou algo apertado dentro dela. Bom, ela disse. Júlio abriu mais a porta. Por enquanto, pensei que você poderia querer um café da manhã. Você desmantelou uma aquisição fraudulenta antes das 10h30. Isso parece valer ovos. Helena sorriu apesar de si mesma e entrou no carro. A auditoria forense começou com uma sala de reuniões trancada, 6 contadores e 3 anos de notas fiscais que Marcos havia presumido que ninguém jamais compararia. Helena passou a primeira semana separando incompetência comum de roubo deliberado. Ela conhecia cada hotel, cada fornecedor e cada flutuação sazonal. Um contrato de roupas de cama em Belo Horizonte estava caro demais, mas era legítimo. Uma taxa de consultoria em Curitiba não era. A empresa que a recebia compartilhava o endereço com um estúdio de moda que Celeste abrirá sob seu nome de solteira. Na sexta-feira, os pagamentos suspeitos totalizavam 20 milhões de reais. Júlio trabalhava na sala de reuniões menor do outro lado do corredor. A Rangel Global havia se retirado da aquisição, mas 2 de suas subsidiárias haviam sido usadas para movimentar as despesas de viagem e consultoria de Celeste. Seus investigadores, portanto, permaneciam envolvidos. Ele nunca entrava na sala de auditoria de Helena sem bater, e nunca pedia para ver documentos que os advogados dela não tivessem aprovado. Essa contenção importava mais do que grandes gestos importariam. Marcos sempre entrava no escritório dela enquanto ela falava, terminava as explicações dela, e chamava isso de trabalho em equipe. Júlio escutava até ela terminar um pensamento. Quando discordava, fazia uma pergunta precisa em vez de transformar a sala numa disputa. Na 8ª noite, Helena o encontrou sozinho numa mesa coberta de registros de voos. A gravata estava frouxa, e um jantar intocado ficava ao lado do laptop. Você perdeu alguma coisa, ela disse. Ele ergueu os olhos. Nos registros? Jantar. Eu estava esperando por você. A Nádia disse que você também não tinha comido. Helena colocou 2 copos de papel com sopa na mesa. Então podemos parar de ser tolos ao mesmo tempo. Comeram enquanto a chuva riscava as janelas escuras. Por 10 minutos não falaram sobre cônjuges, advogados ou dinheiro. Júlio contou que crescerá acima do pequeno escritório de frete do pai em Duque de Caxias e ainda desconfiava de qualquer prédio com pianista no saguão. Helena contou que a avó lhe ensinara contabilidade hoteleira fazendo-a conferir os recibos de uma pousada à beira-mar. Então a Lógica Meridiano começou numa pousada, e ele perguntou. Começou porque minha avó odiava quartos vazios. Ela dizia que um quarto vazio era comida estragando na prateleira.
Eu queria um sistema que pudesse dizer a ela quando baixar os preços, quando mantê-los, e que tipo de hóspede voltaria. O Marcos contou ao conselho que desenvolveu o modelo estudando resorts europeus. Helena deu uma risada curta. O Marcos achava que taxa de ocupação era porcentagem de quartos com móveis. Júlio riu então, um som verdadeiro que transformou todo o seu rosto. Helena sentiu um calor responder e imediatamente desconfiou dele. Ele pareceu entender. Não precisamos fazer com que cada momento agradável signifique alguma coisa. Você sempre sabe quando alguém está recuando? Só quando sou eu que estou fazendo isso também. Essa honestidade ficou com ela. Na manhã seguinte, a auditoria encontrou algo pior do que taxas de consultoria escondidas. A Hospitalidade Cruz administrava 5 propriedades pertencentes ao Fundo Esperança Infantil, uma instituição de caridade que oferecia moradia temporária para famílias cujos filhos recebiam tratamento médico de longo prazo. Segundo o contrato, uma porcentagem dos lucros dos hotéis ia para um fundo protegido de reforma. Quase 10 milhões de reais estavam desaparecidos. Os saques haviam sido aprovados por Marcos e sustentados por notas fiscais da Vanguarda Design, a empresa de fachada de Celeste. As notas fiscais descreviam banheiros acessíveis, corrimãos de segurança e cozinhas familiares que nunca foram construídos. Helena fitou as fotografias de paredes descascadas e elevadores quebrados. Sua tristeza endureceu em algo mais claro. Ele tirou dinheiro de crianças doentes, ela disse. Nádia se sentou ao lado dela. As assinaturas são dele. Ainda precisamos provar que ele sabia que o trabalho era fictício. Ele sabia. Helena apontou para uma nota digital anexada a uma nota fiscal. Este código de projeto é RM Reserva. O Marcos usava essas iniciais para contas de contingência pessoal. Questionei uma durante nossa revisão de orçamento de 2023. Ele me disse que era para manutenção emergencial. Júlio ficou de pé na outra ponta da mesa. A Celeste usou fundos da Vanguarda para pagar o depósito de uma casa em Angra dos Reis. O extrato de fechamento está entre os documentos que meu advogado de divórcio obteve esta manhã. A expressão de Nádia se afiou. Podemos compartilhar isso com o Ministério Público? Sim, Helena fechou a pasta de fotografias. Ainda não. Primeiro, preservamos todos os servidores e entrevistamos os gerentes das propriedades. Se o Marcos souber o que encontramos, vai culpar a Celeste e começar a destruir evidências. Júlio assentiu uma vez. Do que você precisa? Um ambiente seguro de backup independente da Hospitalidade Cruz e da Rangel Global. Não quero que nenhum dos lados seja acusado de alterar arquivos. Conheço uma perita federal aposentada que administra um. A Nádia pode contratá-la para que o sigilo seja seu. Helena o observou. Você está garantindo que eu controle as evidências. É o seu caso. 3 palavras. Sem encenação, sem exigência de gratidão. Naquela tarde, Marcos apareceu na casa de Helena com flores e um fotógrafo esperando do outro lado da rua. Vim me desculpar, ele anunciou quando ela abriu a porta. Helena viu a lente da câmera através da cerca viva. Você veio criar uma fotografia de si mesmo se desculpando. O sorriso dele vacilou. Podemos conversar lá dentro? Não. A Celeste exagerou as coisas. A pressão da aquisição saiu do controle. Nós dois cometemos erros. Nomeie o meu. Ele abriu a boca e não encontrou nada útil. Helena pegou as flores, colocou-as na varanda e fechou a porta. Através do vidro, observou Marcos se virar para o fotógrafo escondido com uma expressão ferida cuidadosamente arranjada no rosto. 10 minutos depois, Júlio ligou. Já tem uma matéria online dizendo que o Marcos tentou uma reconciliação e você se recusou a ouvi-lo. Eu sei. Minha equipe de comunicação pode responder. Não, deixe que ele conte a todos que sou fria. Quando os registros de Esperança Infantil se tornarem públicos, fria vai parecer melhor do que criminosa. Houve uma pausa, depois uma aprovação silenciosa na voz de Júlio. Me lembre de nunca te subestimar. Você nunca subestimou.
É por isso que atendo suas ligações. Celeste convidou Helena para almoçar 2 dias depois. A mensagem foi escrita como se fossem velhas amigas. Somos as únicas 2 pessoas que entendem do que esses homens são capazes. Vamos resolver isso como mulheres. Helena aceitou porque Nádia queria Celeste falando. Escolheu um restaurante com câmeras de segurança e usou um gravador permitido pela lei estadual. Júlio esperou num escritório particular por perto, não porque Helena precisasse de proteção numa conversa, mas porque Celeste havia pedido que ele trouxesse um termo de quitação financeira. Celeste chegou 20 minutos atrasada, em cachemira creme e óculos de sol enormes. O anel de esmeralda tinha sumido. Você está bem, ela disse depois de se sentar. O divórcio te cai bem. Você pediu para resolver alguma coisa. Celeste tirou os óculos de sol. Um cansaço aparecia sob a maquiagem ao redor dos olhos. O Marcos está sob pressão. Ele diz coisas que não quer dizer. Como o quê? Ele afirma que as notas fiscais da Vanguarda foram ideia minha. Helena levantou o copo d'água. E foram. A Vanguarda é uma consultoria de design legítima. Alguns projetos atrasaram. Isso não é fraude. As famílias na Esperança Infantil esperam há 3 anos por banheiros acessíveis para cadeirantes. Sua casa não atrasou. O rosto de Celeste se retesou. O Júlio te contou. Claro que sim. Ele adora colecionar coisas danificadas quando pode chamar isso de resgate. Helena sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Você confunde respeito com resgate porque nunca ofereceu nenhum dos dois. Você acha que ele te respeita? Celeste se inclinou para mais perto. O Júlio estuda pessoas do jeito que estuda empresas. Ele encontra o que está subvalorizado, compra barato, e espera. Você é útil porque seu software pode fazer ele ganhar centenas de milhões. A acusação alcançou um medo que Helena não admitira. Era por isso que Celeste a escolhera. Então por que você está aqui? Helena perguntou. Celeste piscou. Se o Júlio só quer o seu software e o Marcos só quer você, você ganhou. Ainda assim, você me pediu para te encontrar. Você tirou a aliança. Você parece não ter dormido. Do que você tem medo? Por um instante, a compostura de Celeste rachou. O Marcos movimentou dinheiro, ela disse. Ele colocou contas no meu nome sem explicar a origem. O Júlio congelou meus cartões e o conselho do Marcos congelou os dele. Precisamos de liquidez até os divórcios se concluírem. Você quer dizer que precisa que eu libere a licença da Meridiano para que o Marcos conclua a venda? Você receberia 50 milhões de reais, mais do que sua empresa vale no papel. Assine a seção, retire a acusação de fraude e desapareça com dignidade. De quem são os 50 milhões de reais? De um investidor particular. Seu primo em Miami? Os dedos de Celeste pararam contra a haste da taça. Helena continuou. O investidor que recebeu documentação fonte roubada, cujo fundo transferiu 3 milhões de reais para a Vanguarda ontem? Você não pode provar que eu enviei nada. Você acabou de provar o que precisa ser provado. Celeste se afastou da mesa. Você era para ser fácil. O Marcos disse que você assinaria qualquer coisa se ele parecesse decepcionado o suficiente. As palavras doeram. Helena se permitiu senti-las, depois deixou que passassem. O Marcos estava certo por muito tempo, ela disse. É por isso que agora ele está errado. A porta do escritório se abriu. Júlio entrou com Nádia. Celeste olhou de um para o outro e entendeu. Você me gravou. O restaurante gravou, Nádia disse. O sistema de segurança dele captou sua oferta de pagar pela retirada de uma acusação de fraude. A Helena também gravou a conversa legalmente. Celeste se levantou. Júlio, diga a eles que isso é suficiente. Vou assinar seu acordo de divórcio. Pode ficar com as casas. Júlio olhou para a mulher com quem já fora casado. Uma tristeza se moveu brevemente atrás dos olhos dele, mas não o enfraqueceu.
As casas nunca foram o problema, ele disse. O dinheiro da esperança infantil era. Eu não conhecia essas crianças. Isso não é uma defesa. Celeste se virou para Helena. E você acha que ele é gentil? Veja como ele destrói facilmente alguém que já disse ter amado. Helena se levantou. Amor não exige proteger alguém das consequências de roubar de crianças. Celeste saiu sem tocar no almoço. Depois, Helena ficou de pé na janela do escritório de Júlio, ali perto. A cidade parecia cinza e distante lá embaixo. Encontrei o medo que estava evitando, Helena disse. Júlio esperou. Não quero me tornar mais um ativo no seu portfólio. Ele se aproximou, deixando espaço entre eles. Então não se torne. A Meridiano pode licenciar para outra empresa, permanecer independente ou rejeitar todas as ofertas. Vou te dar as evidências de segurança de qualquer forma. E nós? Não existe um ou nós que exija uma decisão hoje. Existem duas pessoas que jantam juntas às vezes e entendem por que a outra tranca a porta duas vezes. Helena olhou para ele. Você percebe isso? Percebo muitas coisas. Estou aprendendo a não usar todas elas. Ela sorriu de leve. Isso pode ser a descrição mais honesta de contenção que já ouvi. Júlio colocou a mão no bolso e pousou uma pequena chave de latão na mesa. Minha mãe tem uma casa em Búzios. Tem um escritório separado e vista para o mar. A imprensa vai encontrar sua casa em breve. Você pode usá-la sozinha pelo tempo que precisar. Sem funcionários, sem câmeras, sem condições. Helena não pegou a chave imediatamente. Por quê? Porque a paz não deveria ser algo que o Marcos tem o direito de tirar de você. Ela fechou os dedos ao redor da chave. Naquela noite, sozinha na casa, Helena ouviu o oceano e percebeu que Júlio havia lhe dado o primeiro presente em anos que não exigia que ela se tornasse menor em troca. No mês seguinte, Helena reconstruiu sua vida antes de tentar defini-la. Mudou a lógica Meridiano para escritórios com vista para o porto e recontratou 3 engenheiros que Marcos havia demitido por discordar dele. Ofereceu à Hospitalidade Cruz uma licença temporária que protegia os funcionários dos hotéis enquanto retinha as ferramentas de expansão dos executivos sob investigação. O conselho aceitou todas as condições. Ela também protocolou proteções de patente adicionais, criou um conselho independente para Meridiano, e colocou os cadernos originais da avó num arquivo seguro. Cada ação parecia substituir um tijolo que Marcos havia silenciosamente retirado de debaixo dos pés dela. Júlio visitava Búzios 2 vezes por semana. Às vezes discutiam o projeto piloto conjunto que a Rangel Global queria realizar em 6 resorts. Às vezes caminhavam ao longo do calçadão e falavam sobre nada útil. Ele contou a Helena sobre o casamento dele sem transformar Celeste numa vilã desde o início. Haviam se conhecido quando ambos eram ambiciosos e solitários. Celeste amava as portas que o nome dele abria. Júlio amava ser admirado por alguém que parecia destemido. Com o tempo, admiração virou direito adquirido, e trabalho virou desculpa para não confrontar o vazio entre eles. Eu estava ausente, ele disse numa noite. Isso não causou o caso dela nem o roubo, mas facilitou para que eu fingisse que nosso casamento era apenas ocupado. Helena apreciou que ele conseguisse admitir falhas sem reivindicar responsabilidade pelas escolhas de Celeste. O Marcos nem sempre foi cruel, ela disse. Ele acreditou no meu sistema antes de qualquer outra pessoa. Depois as pessoas começaram a elogiá-lo por isso e eventualmente ele acreditou que o elogio pertencia a ele. Eu continuei corrigindo o trabalho em vez de corrigir a história. Por quê? Porque toda vez que eu pedia crédito, ele me chamava de insegura. Eu queria paz mais do que reconhecimento. Júlio parou de caminhar. E agora? Helena observou as ondas baterem nas pedras abaixo. Agora entendo que paz comprada com silêncio é só um conflito adiado. Ele não disse que ela era corajosa. Não disse que sempre vira a força dela. Simplesmente retomou a caminhada ao lado dela, no mesmo ritmo. O primeiro beijo aconteceu na sala de servidores da Meridiano, o que Helena depois achou dolorosamente apropriado.
Uma tempestade havia cortado a energia ao longo do porto. O gerador de backup ligou, depois falhou. Helena e seu engenheiro-chefe passaram 2 horas protegendo o arquivo da auditoria enquanto Júlio providenciava unidades portáteis de energia de uma propriedade próxima da Rangel. Quando os sistemas finalmente se estabilizaram, Helena saiu com poeira no rosto e encontrou Júlio esperando no corredor iluminado de emergência. As evidências estão seguras, ela disse. Eu sei. Os servidores dos clientes nunca caíram. Também sei disso. Então por que você está me olhando assim? Por que você está carregando todo mundo há 6 semanas e ainda acha que a parte impressionante é que os servidores continuaram online? Ele tirou a poeira do rosto dela. A mão dele parou, dando tempo para ela se afastar. Helena não se afastou. Ela o beijou primeiro. Não foi dramático. Não houve música, nem plateia, nem promessa de que a dor havia magicamente se tornado destino. Foi caloroso, cuidadoso e real. Quando se separaram, Júlio encostou a testa levemente na dela. Podemos fingir que a iluminação de emergência causou um lapso de julgamento, ele disse. Seria nosso primeiro acordo desonesto. Então eu me oponho. Ela riu e o som surpreendeu os dois. 2 dias depois, Marcos apareceu num podcast de negócios e acusou Helena e Júlio de arquitetar uma aquisição hostil. Descreveu a si mesmo como um fundador que fez tudo sozinho, cuja ex-esposa se aliara a um bilionário para roubar sua empresa depois que ele buscará um divórcio respeitoso. A entrevista se espalhou rapidamente. Celeste postou uma foto dela e Marcos num iate com a legenda "E a verdade sobrevive à inveja". O iate havia sido alugado por 40 minutos enquanto atracado. Os advogados de Helena pediram silêncio até que os encaminhamentos criminais fossem concluídos. Ela concordou, embora cada mentira reavivasse um velho instinto de se explicar. Numa reunião de equipe da Meridiano, uma jovem engenheira levantou a mão. Vamos perder clientes por causa disso? Helena olhou ao redor da sala. Elas mereciam mais do que garantias. Alguns podem sair, ela disse. Não vamos comprar a lealdade deles discutindo online. Nossos contratos são válidos, nosso trabalho é nosso, e uma auditoria independente vai estabelecer o que aconteceu. Até lá, continuamos fazendo um trabalho excelente e documentamos tudo. Depois, Júlio a encontrou sozinha perto do quadro branco. Você queria responder a ele, ele disse. Eu queria responder a cada frase. Por que não respondeu? Porque o Marcos está tentando mudar o argumento das evidências para a emoção. Ele sabe como vencer uma performance. Júlio colocou uma pasta na mesa. Então talvez devêssemos escolher um palco onde as evidências vençam. Dentro havia um convite para o baile anual do Fundo Esperança Infantil. A Hospitalidade Cruz era a patrocinadora principal. Marcos estava programado para receber um prêmio de liderança filantrópica. Helena leu a última página. Os curadores da Esperança Infantil haviam pedido uma reunião privada sobre os fundos de reforma desaparecidos. Estavam preparados para revogar o prêmio durante o baile se as evidências fossem conclusivas. O Marcos acha que esse evento vai restaurar a reputação dele, ela disse. A Celeste encomendou um vestido sob medida. Como você sabe? Ela cobrou o depósito num cartão que estava proibida de usar. Meus advogados recebem alertas inteligentes. Helena fechou a pasta. Damos ao Fundo Esperança Infantil tudo, mas os curadores decidem o que acontece no baile deles. Não vou usar crianças doentes como cenário para a vingança. A expressão de Júlio suavizou. É por isso que pediram você. Ela olhou para o convite. O Marcos uma vez me disse que a memória pública dura só até a próxima festa. Ele pode estar certo. Helena encontrou os olhos de Júlio. Então vamos garantir que a próxima festa seja inesquecível. O baile da Esperança Infantil ocupou o grande salão do Hotel Amaral, uma das propriedades que a Hospitalidade Cruz administrava para o fundo. Faixas douradas exibiam fotografias de crianças que haviam se hospedado ali durante o tratamento. No centro de cada mesa havia um cartão descrevendo a reforma que as doações deveriam financiar. Marcos chegou com Celeste pelo braço.
Ele usava o smoking que Helena havia escolhido para ele 2 anos antes. Celeste usava um vestido branco com uma cauda longa o suficiente para sugerir que havia confundido caridade com coroação. Câmeras piscaram quando pisaram no tapete. Hoje à noite é sobre as famílias, Marcos disse a um repórter. Ataques pessoais não podem distrair do serviço. Dentro, ele procurou pela sala até encontrar Helena. Ela estava perto dos curadores, num vestido de seda preta, conversando com a mãe de uma criança que usava cadeira de rodas. Júlio estava ao lado dela, mas escutava em vez de comandar o círculo. Quando Helena riu de algo que a criança disse, o olhar de Júlio pousou nela com um carinho sem guarda. A mão de Marcos apertou a cintura de Celeste. Ela o trouxe, ele murmurou. Claro que trouxe, Celeste disse. Ela quer que as pessoas pensem que subiu de nível. A possibilidade de que Helena não precisará trocar ninguém por ninguém parecia não ocorrer a nenhum dos dois. 1 hora antes da apresentação do prêmio, os curadores da Esperança Infantil se reuniram em particular com Helena, Júlio, Nádia, a perita forense e 2 investigadores federais. As evidências enchiam 4 pastas. Helena explicou o caminho dos pagamentos. A Hospitalidade Cruz havia certificado que as reformas estavam completas. O Fundo Esperança Infantil liberara os fundos restritos. Marcos aprovara as notas fiscais para a Vanguarda Design. A Vanguarda enviará dinheiro para empresas ligadas a Celeste e seu primo. Essas empresas pagaram por viagens, joias, o depósito da casa em Angra dos Reis, e uma conta que Marcos pretendia usar depois da aquisição. Poderia ser tudo um erro contábil? Perguntou a doutora Liliana Chaves, presidente do Fundo Esperança Infantil. A perita balançou a cabeça. Encontramos fotografias de inspeção alteradas. Imagens de hotéis não relacionados foram reetiquetadas como quartos da Esperança Infantil. As edições vieram do laptop da senhora Rangel. O Sr. Cruz enviou por e-mail os números de quarto necessários. Um dos investigadores falou. Temos o suficiente para executar mandados de busca amanhã de manhã. Preferimos que os envolvidos não saibam disso esta noite. A doutora Chaves olhou para Helena. O Marcos está programado para receber nosso prêmio de liderança em 40 minutos. Podemos cancelar discretamente. Helena pensou na entrevista do podcast, nas flores encenadas, e nos anos em que Marcos usará o silêncio dela como uma superfície polida para suas mentiras. Então olhou para as fotografias na parede, portas estreitas, elevadores quebrados, pais exaustos carregando os filhos escada acima. Não revelem nada que possa comprometer a investigação, ela disse. Mas o Fundo Esperança Infantil deveria corrigir o registro público. Os doadores merecem saber por que o dinheiro deles não chegou a essas famílias. A doutora Chaves assentiu. Então vamos corrigi-lo. No salão, Marcos ocupou seu lugar perto do palco. Celeste sentou-se ao lado dele, angulando os brincos de esmeralda em direção aos fotógrafos. Ela os adquirira com dinheiro da Vanguarda 3 semanas depois que o Fundo Esperança Infantil pagará por corrimãos de segurança inexistentes. As luzes diminuíram. A doutora Chaves se aproximou do microfone. Esta noite planejávamos homenagear um líder empresarial cuja empresa administrava a Casa Esperança. Em vez disso, devemos um pedido de desculpas às nossas famílias. Um murmúrio percorreu a sala. O sorriso de Marcos congelou. Uma auditoria independente constatou que 10 milhões de reais em fundos restritos de reforma não chegaram à Casa Esperança. A documentação fornecida aos nossos curadores foi falsificada. Encaminhamos o assunto às autoridades e encerramos o contrato de gestão da Hospitalidade Cruz a partir de hoje à noite. A tela atrás dela exibiu 2 fotografias lado a lado. Uma era o quarto que a Hospitalidade Cruz alegava ter reformado. A outra era o banheiro real da Casa Esperança, com a porta estreita demais para uma cadeira de rodas. Não haverá prêmio de liderança, a doutora Chaves continuou. Haverá, no entanto, responsabilização. O salão explodiu em sussurros. Repórteres se levantaram. Marcos se ergueu tão abruptamente que sua cadeira bateu no chão. Isso é falso, ele gritou. Uma ex-funcionária vingativa manipulou esses registros. O olhar dele travou em Helena.
A doutora Chaves não se afastou do microfone. A Helena Cruz nunca foi funcionária da Esperança Infantil. Ela identificou a discrepância e doou o trabalho forense que a confirmou. A Lógica Meridiano e a Rangel Global garantiram conjuntamente o orçamento de reforma desaparecido para que a construção comece na segunda-feira. Os aplausos começaram perto das mesas das famílias e se espalharam pela sala. Marcos abriu o caminho pelo corredor até Helena. Você fez isso. Júlio se moveu um passo, mas Helena tocou a manga dele. Ele parou. Você aprovou as notas fiscais, Helena disse. Porque a Celeste me disse que o trabalho estava completo. Ela cuidava da vanguarda. Celeste ficou de pé atrás dele, branca de fúria. Não jogue isso em mim. Você criou a conta de reserva. Você disse que instituições de caridade nunca examinam detalhes de contratados. Todo o celular por perto se virou para eles. Marcos se virou. Abaixe a voz. Você prometeu que a aquisição cobriria tudo antes da auditoria. Você forjou a sessão da Helena porque disse que ela nunca lia documentos legais. O silêncio ao redor dele se tornou elétrico. Marcos agarrou o braço de Celeste. Pare de falar. A voz de Júlio cortou a sala. Solte-a. Os seguranças se aproximaram. Marcos soltou, mas o dano já estava feito. Celeste havia admitido conhecimento do esquema na frente de curadores, advogados, repórteres e centenas de convidados. Ela pareceu perceber isso no mesmo momento. Seu rosto se desmoronou. Ele me fez fazer isso, ela disse, apontando para Marcos. Ele disse que a Helena tinha escondido dinheiro por anos e isso era só recuperar o que era dele. Você comprou uma casa, Marcos gritou. Você mandou o software para o seu primo. Por que você ia me deixar sem nada no segundo em que a venda fechasse? As duas pessoas que haviam descrito seu caso como corajoso e libertador agora estavam de pé sob uma faixa de caridade, expondo uma a outra em pedaços. Helena não sentiu triunfo no pânico deles. A satisfação veio ao ver que os pais na mesa mais próxima perceberam que as reformas finalmente aconteceriam. A doutora Chaves pediu à segurança que escoltasse Marcos e Celeste para fora. Quando Marcos passou por Helena, ele se aproximou. Você acha que o Rangel te ama? Ele está comprando sua gratidão com uma doação. Helena olhou para Júlio. Ele havia oferecido os 10 milhões de reais inteiros sozinho. Ela insistira que a Meridiano pagasse metade porque a recuperação pertencia às duas empresas e porque a parceria importava mais do que o resgate. Não, ela disse a Marcos. Ele está igualando o meu compromisso. Isso é algo que você nunca aprendeu a fazer. Marcos foi levado pela saída de serviço. Celeste o seguiu separadamente, segurando a barra do vestido branco enquanto repórteres gritavam perguntas sobre dinheiro roubado de caridade. A banda não retomou. Em vez disso, a doutora Chaves convidou as famílias a falar sobre o prédio de que precisavam. Os convidados prometeram mais 15 milhões de reais em 20 minutos. Mais tarde, numa varanda tranquila acima do salão, Júlio entregou a Helena um copo d'água. Você estava certa, ela disse. As evidências sempre estiveram certas. Você já tinha vencido antes de hoje à noite. Isso só tornou visível. Ela se apoiou na grade. O Marcos vai dizer que o humilhamos. Ele se humilhou sozinho. Você só abriu um livro-caixa. Helena se virou para ele. Quando isso acabar, não quero que nossa vida seja construída em torno do que eles fizeram. Nem eu. Quero manhãs comuns, trabalho que possamos discordar sem nos punir, quartos onde o silêncio seja confortável. Júlio segurou a mão dela. Isso soa mais valioso do que qualquer coisa que eu possua. Às 7 horas da manhã seguinte, agentes federais revistaram a cobertura de Marcos, o estúdio de Celeste e os escritórios executivos da Hospitalidade Cruz. Marcos ligou para Helena 13 vezes antes que seu advogado o impedisse. Suas mensagens passaram da indignação à súplica. Você sabe que eu nunca machucaria crianças. Celeste entregou as notas fiscais. Diga a eles que cometi um erro e podemos consertar isso em particular. Lembre-se de quem acreditou em você primeiro.
Helena encaminhou cada mensagem a Nádia sem responder. Celeste escolheu uma estratégia diferente. Em 48 horas, ofereceu aos promotores acesso às suas contas na nuvem em troca de consideração. As contas continham gravações de voz de Marcos discutindo as notas fiscais falsas, cópias da sessão forjada dele, e mensagens instruindo Celeste a movimentar dinheiro antes da aquisição. Marcos retaliou provando que Celeste havia criado a vanguarda, alterado fotografias, subornado um contratado para assinar certificados de conclusão falsos, e enviado arquivos da Meridiano para o exterior. Cada um havia guardado evidências contra o outro como garantia. Juntos, construíram o caso da acusação mais rápido do que qualquer investigador poderia ter esperado. O Conselho da Hospitalidade Cruz demitiu Marcos por justa causa. Sem a licença avançada da Meridiano e o contrato da Esperança Infantil, o valor da empresa caiu drasticamente. Vários diretores pediram que Helena voltasse como diretora executiva. Ela recusou. Passei anos consertando uma estrutura construída em torno do ego do Marcos, ela disse a eles. Estou construindo algo que não precisa de conserto. A Meridiano comprou a divisão de serviços de dados da empresa numa venda supervisionada pelo tribunal, preservando 87 empregos. As operações hoteleiras foram adquiridas por outro grupo. As ações de Marcos foram congeladas até que reivindicações de restituição fossem resolvidas, e a cobertura à beira-mar que ele comprará com bens conjugais foi colocada sob penhora. A compra da casa em Angra dos Reis por Celeste desmoronou quando as autoridades congelaram o depósito. Seu estúdio de moda fechou. As revistas de sociedade que antes fotografavam cada almoço beneficente a removeram de seus comitês. Mais importante, o Fundo Esperança Infantil a processou pessoalmente pelos fundos roubados. Nenhuma dessas consequências satisfez Helena tanto quanto a primeira fotografia de construção da Casa Esperança. Ela mostrava trabalhadores alargando a porta do banheiro. O divórcio de Helena e Marcos foi finalizado 5 meses depois do baile. A audiência durou menos de 1 hora. Marcos parecia menor no tribunal do que parecerá no salão. Havia perdido peso, e o terno caro pendia dos ombros dele. Como o julgamento criminal dele estava pendente, seu advogado fez a maior parte da fala. Helena recebeu a casa da avó, a propriedade integral da Lógica Meridiano, o reembolso dos royalties não pagos, e uma parte substancial dos bens conjugais restantes. Marcos renunciou a qualquer reivindicação sobre receitas futuras do software. Quando a juíza declarou o casamento dissolvido, Marcos pediu 1 minuto a sós com Helena no corredor. Nádia se opôs, mas Helena concordou, desde que um oficial de justiça permanecesse por perto. Sei que você me odeia, Marcos disse. Não odeio. A resposta o perturbou mais do que a raiva teria. Então me ajude. Diga aos promotores que eu nunca entendi de onde vinha o dinheiro da Esperança Infantil. Eles vão te escutar. Você enviou por e-mail os números de quarto para Celeste. Você assinou as notas fiscais. Você tentou vender meu trabalho usando uma assinatura forjada. Que parte você não entendeu? Ele passou a mão pelo rosto. Eu entendi as transações. Não entendi que um erro apagaria toda a minha vida. Não foi um erro. Foi uma série de decisões que você esperava que outras pessoas pagassem. A Celeste me pressionou. Ela fazia tudo parecer urgente. Você me deixou porque ela te fazia sentir vivo. Agora quer que eu te salve porque ela te fez sentir imprudente. Em que ponto suas escolhas são suas? Marcos não teve resposta. Olhou além de Helena para onde Júlio esperava no fim do corredor. Júlio conversava com um dos advogados do Fundo Esperança Infantil, dando privacidade a Helena sem deixá-la desamparada. Ele está esperando para comemorar? Marcos perguntou, amargo. Ele está esperando porque vamos almoçar. O divórcio é um compromisso legal, não um feriado. Você realmente o escolheu. Helena considerou as palavras. Não. Primeiro eu me escolhi. É por isso que consegui escolher alguém que sabe a diferença. Ela se afastou. Do lado de fora, Júlio não perguntou o que Marcos havia dito. Entregou a Helena as chaves do carro e se moveu para o lado do passageiro.
Você quer que eu dirija? Ela perguntou. Você disse semana passada que eu freio como um avô nervoso. E você freia. Então hoje estou demonstrando crescimento. Almoçaram num pequeno restaurante à beira do porto onde ninguém os reconheceu. Júlio pediu bolo, mas não o chamou de bolo de divórcio. Disse que o mais recente projeto piloto de resort da Meridiano havia superado as previsões de receita em 18%, o que era um motivo legítimo para a cobertura de açúcar. No meio da sobremesa, Helena estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Obrigada por não fazer de hoje uma questão de vencer o Marcos. Júlio virou a palma dela para cima e passou o polegar por ela. Você nunca foi um prêmio numa disputa com o Marcos. A Celeste disse que você coleciona coisas subvalorizadas. Você não está mais subvalorizada. Suas taxas de licenciamento se tornaram alarmantes. Helena riu. Essa é sua resposta? A expressão dele ficou séria. Minha resposta é que eu te amava antes do baile. Amo agora. Vou te amar independentemente de a Meridiano assinar um contrato com a Rangel Global ou encerrar todos os acordos amanhã. Adiei dizer isso porque não queria que o amor soasse como mais um prazo. A emoção apertou a garganta de Helena. Marcos dizia o eu te amo sempre que queria perdão, concordância ou aplauso. Júlio dizia como informação que ela era livre para receber. Eu também te amo, ela disse. E vou manter as taxas de licenciamento. Eu não esperava menos. O julgamento criminal começou na primavera seguinte. Marcos e Celeste inicialmente planejaram defesas separadas, cada um culpando o outro. Depois que os promotores acrescentaram conspiração, fraude eletrônica, roubo de uma instituição de caridade apoiada pelo governo federal, e tentativa de roubo de segredos comerciais, seus advogados buscaram acordos de confissão. Celeste aceitou primeiro. Se declarou culpada de conspiração e fraude eletrônica, concordou em devolver joias e bens no exterior, e testemunhou sobre o papel de Marcos. Esperava liberdade condicional por causa da cooperação. O juiz discordou. Na audiência de sentença, 3 pais da Esperança Infantil descreveram carregar os filhos escada acima enquanto os fundos de reforma pagavam pelas férias de Celeste. Um pai ergueu uma fotografia da filha esperando do lado de fora de um banheiro que ela não conseguia entrar. Cooperação depois da descoberta não apaga a crueldade deliberada antes da descoberta, o juiz disse. Celeste recebeu 14 meses de prisão federal, 3 anos de liberdade condicional supervisionada, e obrigações de restituição pessoal que sobreviveriam à falência. Marcos resistiu até a semana anterior ao julgamento. Então o governo apresentou a gravação que Celeste fizera na casa em Angra dos Reis. Nela, Marcos ria da confiança de Helena. Ela assina onde eu marco. Ela quer acreditar que casamento significa que eu nunca usaria o nome dela contra ela. A gravação foi tocada durante uma audiência pública pré-julgamento. Seus aliados restantes desapareceram ao pôr do sol. Marcos se declarou culpado de conspiração, fraude eletrônica, roubo de identidade agravado ligado à assinatura eletrônica de Helena, e roubo de fundos protegidos. Como havia dirigido o esquema e tentado obstruir a auditoria, recebeu 42 meses de prisão federal. Antes da sentença, ele pediu que Helena escrevesse uma carta descrevendo seu apoio inicial a Meridiano. Ela recusou. Apresentou um depoimento de vítima, mas ele não continha insultos. O Marcos não roubou apenas dinheiro, ela escreveu. Ele contou com a crença de que pessoas quietas vão absorver o dano para preservar aparências. Uma sentença não pode devolver os anos em que duvidei do meu próprio julgamento. Ela pode, no entanto, estabelecer que confiança não é permissão, casamento não é posse, e caridade não é uma conta privada. O juiz citou a última frase do banco. Quando os oficiais levaram Marcos embora, ele olhou para trás, para Helena. Ela sentiu luto pelo rapaz que uma vez se sentara com ela à mesa da cozinha da avó e acreditara que a ideia dela poderia mudar uma indústria. Aquele homem não desaparecera num único momento terrível. Fora entregue, escolha, por elogio, direito adquirido e dinheiro fácil. Helena se permitiu chorar por ele sem confundir luto com clemência. Do lado de fora do tribunal, repórteres lotavam os degraus.
Júlio ficou ao lado de Helena, mas os microfones apontavam para ela. Senhora Cruz, a senhora se sente vingada? Meu nome é Helena Vasconcelos novamente, ela disse, usando o sobrenome da avó. E sinto alívio de que as famílias da Esperança Infantil receberam justiça. Seu relacionamento com Júlio Rangel começou como vingança contra seus antigos cônjuges? Helena olhou para Júlio. Um sorriso tocou os olhos dele. A vingança pode apresentar duas pessoas, ela disse. Ela não pode ensiná-las a ficar. Isso fizemos nós mesmos. Eles saíram sem responder mais perguntas. Naquele verão, a Casa Esperança reabriu. Cada andar tinha banheiros acessíveis, cozinhas familiares, salas de estudo silenciosas, e um jardim no terraço. A Meridiano criou um sistema gratuito de agendamento que coordenava os quartos com consultas hospitalares. A Rangel Global financiou um fundo de manutenção, estruturado para que nenhum doador ou executivo pudesse redirecioná-lo. Na cerimônia de abertura, a doutora Chaves pediu que Helena cortasse a fita. Ela convidou a menina da fotografia do baile para segurar a tesoura junto com ela. Depois que a multidão entrou, Júlio levou Helena ao jardim no terraço. A cidade se estendia além das flores, brilhante na tarde tardia. Tenho algo que exige uma divulgação cuidadosa, ele disse. Helena ergueu uma sobrancelha. Essa é uma abertura alarmante vinda de um homem que adquire empresas. Nenhuma aquisição, nenhuma fusão, definitivamente nenhuma ação hostil. Ele tirou uma pequena caixa do bolso do paletó, mas não se ajoelhou imediatamente. Antes de eu abrir isso, preciso que você saiba que não há nenhum cronograma anexado. Você pode dizer não, depois, ou nunca. Nada sobre nossa casa, nosso trabalho, ou a maneira como te amo muda por causa de uma resposta. Helena olhou para o homem que entrará em seu quarto na pior noite do casamento dela e trouxera evidências em vez de promessas. Ele havia ficado ao lado dela em salas de reunião e atrás dela quando a decisão precisava ser dela. Ele sabia que ela trancava as portas 2 vezes, preferia café forte demais, e ficava em silêncio quando estava pensando, não com raiva. Ele entendia que apoio não era o mesmo que controle. Júlio, ela disse suavemente, abra a caixa. Dentro havia um anel diferente da enorme esmeralda de Celeste. Continha um diamante oval transparente num engaste simples de platina, com uma pequena pedra azul escondida embaixo. A pedra azul veio de um dos anéis da minha mãe, ele disse. Ela dizia que um novo casamento deveria carregar algo antigo somente se a coisa antiga fosse gentil. Então ele se ajoelhou. Helena Vasconcelos, você vai construir essas manhãs comuns comigo? Lágrimas alcançaram os olhos dela. Dessa vez, ela não as confundiu com fraqueza nem deu a ninguém o poder de exigi-las. Sim, ela disse. Mas não vou mudar meu nome. Júlio sorriu. Eu ficaria desapontado se você mudasse. Ele deslizou o anel no dedo dela. O casamento deles aconteceu 6 meses depois, na pousada à beira-mar da avó de Helena. Não houve exclusivas de revista, nem patrocinadores de salão, nem anúncios empresariais. A lista de convidados incluía os funcionários da Meridiano, famílias da Esperança Infantil, a mãe de Júlio, Nádia, a doutora Chaves, e a equipe do hotel que conhecera Helena antes de qualquer um chamar seu software de valioso. Helena caminhou pelo caminho do jardim sozinha, não porque ninguém pudesse entregá-la, mas porque ela pertencia a si mesma quando chegou. Júlio esperava sob um arco de flores, de frente para o mar. Quando a viu, sua compostura se quebrou no mesmo sorriso aberto que ele tivera pela primeira vez sobre copos de papel com sopa. Os votos deles foram breves. Júlio prometeu escutar até o fim das frases dela, pedir antes de ajudar, e proteger a paz que construíam juntos. Helena prometeu honestidade mesmo quando a paz parecesse mais fácil, parceria sem desaparecimento, e amor que não exigisse que nenhum dos dois se tornasse menor. Na recepção, a menina da Esperança Infantil que cortara a fita dançou entre os dois. A mãe de Júlio reclamou alegremente do pianista do saguão, mesmo que a pousada não tivesse um. Os engenheiros de Helena presentearam o casal com uma cópia emoldurada do primeiro relatório limpo do sistema da Meridiano depois da tempestade. Perto do pôr do sol, Helena saiu para a varanda sozinha por um momento.
Sua aliança de casamento capturou a luz ao lado do anel de noivado. 2 anos antes, ela acreditava que resistência era prova de amor. Mídia seu valor por quanto conflito conseguia prevenir, quantos erros conseguia consertar silenciosamente, e quão pouco crédito precisava. Marcos não criará essa crença, mas lucrara com ela. Deixá-lo não a transformará da noite para o dia. O amor de Júlio não a consertara como um objeto danificado. A verdadeira mudança viera através de dezenas de decisões e abrir o envelope, impedir a venda, reivindicar seu trabalho, dizer a verdade, aceitar ajuda sem entregar autoridade, e permitir que a ternura existisse sem dívida. Júlio se juntou a ela na varanda e ofereceu um prato de bolo. Você sumiu da sua própria recepção, ele disse. Estava pensando. Eu sei. Trouxe provisões. Ela pegou o prato. Você se arrepende de ter se casado com uma mulher com taxas de licenciamento alarmantes? Constantemente. As margens da Rangel Global nunca se recuperaram. Helena sorriu e se apoiou nele. Ao longe, as ondas se dobravam na praia com certeza paciente. As janelas da pousada brilhavam atrás deles, cheias de gente que sabia exatamente de quem era o trabalho que construíra Meridiano e exatamente de quem fora a coragem que expusera o roubo. Marcos e Celeste um dia acreditaram que o silêncio de Helena significava que não haveria consequência. Confundiram contenção com rendição, lealdade com cegueira, e gentileza com uma conta vazia da qual podiam continuar sacando. E estavam errados. Helena não precisará se tornar cruel para derrotá-los. Só precisará parar de protegê-los da verdade. Júlio tocou o anel no dedo dela. Comum o suficiente? Ela olhou de volta para a música, as mesas cheias, e a vida esperando além de um dia belo. Ainda não, ela disse, mas amanhã de amanhã traz promessa.